Olá, por que é que algumas pessoas têm uma mente forte, uma capacidade de lidar com as situações as mais adversas e trágicas aos nossos olhos e elas continuam caminhando, não se abatem diante de dificuldades e não é que sejam de ferro, mas têm uma disposição sempre de continuar caminhando em busca de seus objetivos, vivendo a sua vida. O que é que está por detrás de uma mente forte? Já que a gente observa que há pessoas que de uma simples coisinha mais banal já se abate, já desanima, já vive reclamando. Por que algumas pessoas não vivem reclamando, mas acreditam na sua capacidade, vão atrás, realizam, conquistam e outras não? Então, qual é o segredo das mentes fortes? Por que é que uma pessoa tem uma mentalidade forte? Que tipo de ideias ela nutre? No que é que ela acredita? Essas perguntas, elas me levaram a escrever o livro O Segredo das Mentes Fortes, que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Na realidade, eu me vali da observação e de algumas coisas da minha leitura, principalmente das pessoas de sucesso no mundo dos negócios, no empreendedorismo. Se você começar a observar, você vai enxergar padrões, embora padrões é uma coisa que é uma palavra que é preciso ter um pouco de cuidado, mas quando não em relação a padrões, em relação à vida, biografias, é muito perigoso. Mas com relação à questão do sucesso, eu acho que vale a pena sim a gente observar o que é que essas pessoas, no que é que essas pessoas acreditam e trazer isso para a nossa vida sim, aliás é o que eu faço. Então o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você, que eu observei na mente das pessoas fortes, é que elas têm independência emocional. Como assim? Geralmente as pessoas elas têm uma visão de vida de interdependência de umas com as outras. Obviamente que na nossa organização social cada um oferece o que faz melhor de si, ou trabalho, ou um produto, ou um serviço, ou cria um negócio e cada um troca o que faz de melhor consigo e graças a isso nós podemos estar bem melhor de vida do que se cada um precisasse fazer por si. Mas não é disso que trata essa interdependência econômica e social. A independência emocional é exatamente o ato de que, se você notar bem, todos os seres nasceram vocacionados para, na condição de adultos normais, a menos que sejam pessoas com algum tipo de deficiência, no caso intelectual, talvez física, mas em condições normais, cada um de nós tem condições de dar para si aquilo que precisa. No campo emocional, por exemplo. Muitas vezes você ouve as pessoas dizendo: ninguém me dá atenção, fulano precisa de atenção, porque as pessoas acreditam que precisam de satisfazer as suas necessidades emocionais a partir de outras. Obviamente que nós temos relacionamentos a dois, o estar junto, o casamento, o namoro, mas mesmo nesse caso, o que você faz, você troca emoções, não você busca porque você depende. Então as pessoas têm uma visão equivocada de que precisam da atenção do outro sobre elas, quando na verdade elas deveriam dar a si mesma atenção. Você nunca vai ver uma pessoa de sucesso no esporte, no mundo dos negócios, na sua vida pessoal, reclamando de atenção. Elas não estão nem um pouco interessadas na atenção, com essa carência emocional das outras. Aliás, porque elas sabem que isso escraviza, limita, gera controle de um sobre o outro, e é o que elas não querem. Elas querem sair de manhã, viver a sua vida com intensidade, buscar os seus objetivos, e qualquer tipo de migalha ou de necessidade emocional tiraria elas do próprio caminho. Então, pessoas de sucesso, pessoas que portanto têm a mente forte, são pessoas
independentes emocionalmente, que se bastam, dão para si atenção, que se gostam, que se protegem, e portanto não buscam isso no outro. Por isso é que elas ficam fortes. Você só terá uma mente forte quando der para si tudo aquilo que você precisa, quando buscar dentro de você o que você precisa, quando viver com as suas armas emocionais, quando você viver com as suas ferramentas. Quem depende de outro, a própria ideia de dependência já gera fragilidade. Então, uma mente forte é aquela que se vale de ferramentas pessoais. A pessoa de mente forte, ela é emocionalmente independente. Você não vai ouvi-la reclamando de carência. Você não vai ouvi-la reclamando de que ninguém a ama, que ninguém gosta dela. Não vai ouvir isso de uma pessoa de mente forte, porque elas fazem isso para si. Elas se amam, se respeitam, se querem, não no sentido mais mimimi da fala, mas no sentido de que elas não buscam isso nos outros e que elas se respeitam ao buscarem os próprios interesses, a valorizarem seu plano de vida e ir atrás, ao invés de ficar abrindo mão disso para ter a atenção dos outros e vivendo um dia a dia abaixo do que cada um de nós quer, né? Então esse é o primeiro segredo que eu consegui identificar nas mentes fortes, a independência emocional. Aqui eu depois, não necessariamente eu vou falar na sequência e talvez nem fale de todos para não ficar um vídeo longo. Vamos ver como a conversa vai rolando. Mas o segundo segredo que eu observei nas mentes fortes é a questão da autoconfiança. Parece uma palavrinha banal, autoconfiança, autoconfiança. Mas a palavra tem em si, na própria semântica, uma coisa que também as pessoas não fazem, autoconfiança, confiar em si mesmo. Ora, nós vivemos num mundo em que as pessoas aprendem, deixa eu só olhar como é que está a minha bateria, tá ok, em que as pessoas aprendem a confiar na fala das autoridades, na escola, na mídia, na universidade, e recebe a mensagem o tempo todo, porque essa mensagem só diz uma coisa para você: não confie em você, busque guias, conselhos nos outros. É assim que a gente ou aprende ou não é. Agora, se você, desde quando acorda, está sempre buscando se orientar pelos outros, você manda mensagem para o seu inconsciente: olha, não é seguro confiar em mim, eu não confio em mim. Por isso que a maioria das pessoas tem uma vida de medo, de insegurança, de dependência econômica, porque se convenceram de que confiar em si é perigoso. A gente até ouve: mas que soberba, você se acha, você... E o que é confiar em si mesmo? Eu falo de autoconfiança. Obviamente que a gente precisa de dados, de elementos, de um monte de coisa, a gente aprende, mas as pessoas de mente forte confiam numa coisa fundamental: no discernimento. Quando é que você ouviu por aí que o discernimento é coisa boa, que as pessoas deveriam se guiar? Eu não me lembro de ter ouvido essa palavra há anos. O discernimento é essa luz pessoal, intransferível, que só serve para você, que cada um de nós recebeu de Deus, da natureza, não sei no que você acredita, mas cada um de nós recebeu para se iluminar, para caminhar na vida, como o farol de um carro. Cada carro tem o seu farol para se iluminar, no caminho só serve para ele. Então você recebeu isso. E o que a gente aprende? Não esquece, não liga para essa luz que você recebeu, não. Olha, tem um guia melhor, um farol muito melhor, que são os filósofos, as autoridades, a mídia, os professores, os especialistas, os cientistas. Essas pessoas têm uma visão melhor do que o seu discernimento. Esquece isso daí e se paute por isso. Por experiência, eu fiz esse caminho que a maioria faz, de confiar nisso. E eu caí na mais profunda ruína pessoal, financeira, no medo, na insegurança. Porque para você acordar todo dia cedo, com coragem,
de viver o seu dia a dia, de confiar que tudo bem, bate dúvida, quando a gente está em busca dos nossos objetivos, bate dúvida, vai dar certo ou não vai, mas você ainda tem a confiança mínima para dar um passo na frente, o outro e ir continuando. E quem não tem autoconfiança não faz isso. Tem uma vida onde você sente o cheiro do medo de longe. Tudo que vai fazer tem que perguntar para o outro. Tá sempre com medo de que dê errado. E as pessoas de mente forte não, porque elas valorizam o discernimento, essa luz pessoal. Você veja que as pessoas de mente forte, elas não se pautam assim por dados estatísticos, por exemplo, dados, conversas prontas, frases prontas, versinho de outdoor, de painel. Não, elas são sempre céticas a isso, porque o discernimento é essa luz suficiente para, inclusive, elas jogarem sobre os dados que vierem, analisarem, separar o que é bom e tomar a decisão. Você nota que líderes, empreendedores, pessoas vencedoras não são pessoas que vivem repetindo frases prontas, ideias prontas. São muito calados, são muito no seu silêncio, porque o discernimento é isso, ele faz você ficar mais no silêncio. Muita gente fala, fulano é observador. Não, é que o discernimento faz você se calar mais e só perceber as coisas, sem ficar pensando. Muita gente acha que tem que viver pensando. O pensamento, ele é o outro na sua cabeça. Porque o discernimento não tem esse desgaste de você ficar... Quando você está pensando, é o outro na sua cabeça. O discernimento, ele te deixa no silêncio, aparentemente num vazio, entre aspas, mental, porque você só tem essa luz iluminando o seu caminho. E com alguns dados você toma suas decisões. Então a autoconfiança é outro segredo, que o nome é bem tranquilo, as pessoas repetem, mas é muito sério saber por que as pessoas vivem na insegurança e no medo, ou seja, na falta de autoconfiança. Isso, a gente é educado a ser assim, a pensar assim. Junto com a autoconfiança está a autoconcentração. De novo, parece uma palavra autoconcentração, as pessoas acham que é coisa só de meditação, tal. A autoconcentração é você centrar a sua cabeça em você, no seu íntimo, na sua alma, na sua vontade. Outra coisa que as pessoas abominam, que é a vontade. A vontade é coisa perigosa, é desregrada, você tem que fazer as coisas por ética mental, por não sei o que, e não é à toa que um monte de gente está perdida, vive perdida na vida. A vida realmente para quando você fica lógico, não é você, né? Mas a autoconcentração, inclusive muita gente é muito na moda a ideia de parar para meditar. Veja, só precisa de meditação quem passa o tempo todo fora de si, com a cabeça no mundo, nos problemas do mundo e nas pessoas, e já se abandonou. Porque veja, se você está com a cabeça ligada em você, se vive para você, se faz as coisas importantes para si, você está o tempo todo com você. Você não precisa parar para ficar com você, que a meditação é isso, é você parar para ficar com você. E a meditação, eu já disse em outro vídeo, ela é perigosa. Eu não vou dizer que sou contra, eu critico a meditação porque ela ilude você, porque você fica aqueles minutos consigo, né? E passa todo o resto do dia fora de você, se abandonando e aí na loucura do mundo. Então a meditação, ela reforça o autoabandono. Você precisaria criar um hábito, pelo menos como um ideal de vida a ser buscado, de forma a fazer isso como um exercício de vida, para que, quem sabe, virasse a sua vida. O hábito de você estar com você na profissão, no que você faz, nas amizades que você tem, no lugar que você quer morar. Isso precisa ser algo realmente você. A autoconcentração leva a isso, e aí você não precisaria viver meditando, parar a vida para meditar, né? É o que falam das pessoas com relação à viagem, né? Que quem
trabalha no que gosta, ou quem vive a vida que gosta, não precisa parar a vida para ter a viagem como uma fuga. Vai viajar porque quer viajar, mas não como uma fuga porque a sua rotina ficou tediosa. A mesma coisa é o que eu acho da meditação. E aí tem outras coisas, as pessoas de mente forte acreditam no próprio destino, que elas próprias criam o próprio destino e, portanto, elas aceitam tomar riscos, elas aceitam errar sozinho, que pouca gente está disposta a fazer, porque as pessoas acham que criar o próprio destino, errar sozinho, elas temem que isso é algo solitário e também, eu já disse em outro vídeo, solidão não é falta de pessoas, mas solidão é falta da gente com a gente. É você tá lá naquela roda lá de conversa, no barzinho, tomando cerveja, mas e quando você chega em casa, você já sente aquela tristeza, ou mesmo na roda lá de conversa, parece que está todo mundo bem e você não, porque você solitário no meio de tanta gente, por quê? Porque simplesmente você não está conectado em si mesmo. Porque solidão não é falta de pessoas, mas é falta da gente. Eu coloquei uma série de outra coisa importante sobre as pessoas de mente forte. Elas têm os seus mecanismos instintivos de autodefesa em dias. Nós somos bombardeados, a maioria das pessoas elas simplesmente estão vulneráveis psicologicamente porque foram convencidas pela escola, mídia, autoridades a colocarem o bem dos outros acima do próprio, a se sacrificarem, se machucarem em prol de ideias alheias, ideias de grupos, a justificarem todo o mal que os outros fazem contra elas, sempre ouvindo a historinha do outro, e portanto as pessoas elas estão meio que anestesiadas ou convencidas a não se respeitar, a aceitar a invasão dos outros sobre ela, e portanto elas baixaram a guarda. É como aquele castelo que baixou a sua ponte e qualquer um entra, faz o que quer. A pessoa entra tá na sua casa, pega uma coisa emprestada sua, não devolve, você não consegue dizer não, a sua casa está bagunçada, mas você está arrumando a dos outros, né? E a propósito de casa bagunçada, há uns dias atrás eu falei sobre a necessidade de fazer faxina mental junto com a faxina na casa, pelo menos 2 vezes no ano, em que você joga fora da sua casa tudo que não usa, porque mentalmente isso é bom. Você vai mandando a mensagem para você que você quer uma vida leve, quer carregar na vida só o que você usa, quer renovar, quer a sua vida organizada, cuidada. Mas o que a gente aprende? A gente aprende a cuidar dos outros, do mundo, das pessoas, a cuidar da casa dos outros. Mas a gente não é vítima e nem santinho nessa história. É que quando você está lá no protesto social, ambiental, tá todo mundo, você tem aquela ilusão, tá todo mundo me olhando aqui, ó, como eu sou herói e tal. Então infla o ego, é aquela coisa toda, aquela sensação megalomaníaca, do tipo aquele personagem do Machado de Assis no conto O Espelho, né, que só se via quando colocava a roupa do exército, então se olhava no espelho, porque andava na rua e todo mundo, ó, fulano tal, fulano fardado, e de forma que quando ela estava sozinha, ela não se via, ela aprendeu a se ver só quando os outros olhavam para ela, e vivia em casa com a própria roupa para se sentir importante com aquele cargo. Então, essa história da pessoa se ver a partir dos outros, as pessoas buscam, porque você cuidar de você, você fica naquela sua solidão ali, não tem medalha nenhuma quando a gente está cuidando da gente, vivendo a nossa vida nesse nosso ato solitário. E a gente vai ter que confrontar também as nossas fraquezas, os nossos medos, olhar pra gente. Muitas vezes a gente aprendeu a olhar mal para si, né? Ouvimos muita fala de que a gente não era bom o suficiente, e a gente não quer olhar para a gente e ver isso, mas é um confronto que precisamos ter, reformulando isso, olhando agora com os nossos olhos e tendo um entendimento diferente do que tivemos
a partir dos olhos dos outros. É um trabalho pessoal e que ele é fundamental, principalmente quando a vida para. Principalmente se você está passando por uma crise existencial, uma crise pessoal, você vai precisar se confrontar os medos, fraquezas, limitações. Sem isso, sem assumir essas verdades, a vida não sai daquilo, você não avança e não vai para um novo passo, uma vida rejuvenescida, e você fica estacionado. É fundamental esse confronto. Enquanto a gente continuar se abandonando e ir atrás de inflar o ego, isso vai ficando pior. Algumas pessoas elas vão lidando melhor com isso, vão tomando seus remedinhos controlados, mas se a sua vida parou, não dá mais para você continuar fingindo para si. Tem que confrontar as suas verdades. E para terminar, para esse vídeo não ficar longo, sobre esses segredos todos que vão aparecer no livro, Os Segredos das Mentes Fortes, eu terminaria com a ideia de que pessoas de mentes fortes se inspiram em outros de mentes fortes. Nós, na pós-modernidade, aprendemos a ver como bom o que é ruim e a ver como bom sempre aquilo que é medíocre ou que está num grau inferior do que é o nosso próprio estado atual. Então isso tem uma perda psicológica que a gente precisa levar em conta. Note, uma conversa, por exemplo, que você ouve, eu aprendo com as crianças, eu pergunto para você, se você está em crise, você sentaria com uma criança de 10 anos, com um adolescente de 15 ou com um adulto de 20 anos para pedir um conselho para sair da sua crise? Você pediria um conselho para um deles? Porque quando essas falas todas que eu aprendo com, ou quase que dizer que pessoas de 30 anos, de 50 ou de meia idade são idiotas, que os inteligentes e sábios são a mocidade, essas conversinhas invertidas e bonitas que a gente ouve, então eu perguntaria, você sentaria com um deles para colocar sua vida na mão deles para que eles tenham uma solução para você? Você realmente acredita nessa besteira, uma das besteiras que a gente ouve? Ou você preferiria se inspirar não sobre como viver a vida, não sobre questões biográficas? Eu inclusive não curto essa história de ler biografia, o que cada um é na sua religião, família, individualmente. O que eu gosto de pegar das pessoas são os seus atalhos no campo do sucesso, no mundo financeiro, dos negócios, atalhos para entender sobre uma viagem, o melhor meio, o que visitar no lugar. Essas coisas é importante pegar com quem conseguiu. Então, se você está essencialmente mal, você concorda que o ideal é pegar as mentes fortes que têm tido resultados bons na vida e aprender com elas, ou você pegar de pessoas fracassadas que vivem reclamando, com quais dessas mentes você quer flertar, você quer pegar ideias? Então a gente precisa aprender, esse é um segredo das mentes fortes, se inspirar em mentes mais fortes até do que ela. Por isso que você ouve, por exemplo, um esportista, ele quer se inspirar no Messi, no Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou no Neymar, um esportista do ramo do futebol, por exemplo. Em cada setor, o esportista daquele setor se inspira no melhor dali. Porque só quando você tem algo grande, maior para se inspirar, que você vai dar o melhor para si e chegar num patamar melhor. Agora, nós estamos sendo educados já há tempos a criticar o que é melhor e a compactuar e a admirar o que é ridículo, o que é negativo, o que está numa situação de ruína. Então as pessoas sempre vêm com essa conversinha.
Ah, tal país é chato, tudo muito certinho. Ah, eu prefiro a bagunça aqui. Veja, as pessoas passaram a valorizar o que é ruim. Ah, e a reclamar, não, o dinheiro não é tudo. Ah, por exemplo, eu não quero, o sucesso é ruim porque eu vou perder tal coisa. Então as pessoas elas passaram a criticar coisas boas e a abraçar a coisa. Aí você fala, por exemplo, música. Ah não, deixa o gosto de cada um, porque essa música que a pessoa ouve tem um contexto ali, tem uma mensagem, tem, mesmo sendo uma música de uma expressão absolutamente sem criatividade musical, para não pegar outro aspecto de mais crítica, mas sem uma música, por exemplo, sem criatividade musical, que não é expressão de grande criação musical, ao invés de valorizar isso como, ou no caso da arte, colocar um vaso sanitário no meio de uma sala e dizer que é arte, a própria deturpação da virtude de uma arte, que seria um quadro realmente bem feito, que gastou dias para ser pintado. Então, as pessoas estão educadas a terem mentes fracas. Por que mentes fracas? Porque elas estão sendo educadas já há tempos a colocar na cabeça ideias que tornam a pessoa uma pessoa frágil na vida, uma pessoa com dificuldades. Aí qualquer coisa agora é motivo de bullying, então as pessoas elas estão frágeis para lidar com a contrariedade, com um ou outro apelido que se põe, coisa que a minha geração a gente administrava isso, sem sair espancando ninguém. Isso que chamavam bullying, a gente chamava na época de tirar sarro, caçoada. A gente passou por isso, isso sempre existe. E você fica mais forte quando você aprende a lidar com isso. Evidentemente que você não tem que receber um agravo e ficar quietinho. Se você quiser, responda, esbraveje, xingue. Mas daí a você sair pelos quatro cantos pedindo, pelo amor de Deus, vamos criar um mundo sem que haja bullying. Esse caminho é de mente fraca, porque quanto mais você lutar para mudar o mundo, mais você vai estar agindo como criança, porque você está dizendo, eu não suporto um mundo muito difícil, eu só consigo viver nele se ele for um jardim de conto de fadas, ao invés de você se esforçar para desenvolver a sua mente de forma a que essas coisas que são desrespeito, obviamente, mas sejam ruídos e não o fim do mundo para você. Então aqui eu só queria compartilhar algum desses segredos que eu observei e escrevi. O meu livro, O Segredo das Mentes Fortes, que já faz um tempinho que eu publiquei. E espero que você tenha gostado desse vídeo. E um grande abraço e até a próxima.